A partir desta aula entraremos em um outro módulo, falaremos especificamente sobre gráficos. Então teremos uma série de aulas para ter um entendimento de forma teórica e com certeza de forma prática. Bom, primeiramente o que são gráficos, para que serve, quando ou como se utiliza. Gráficos é um recurso que demonstra por muitas vezes o significado de uma planilha ou tabela complexa de forma mais eficiente e simples. De uma forma resumida, o que tudo isso quer dizer? Bom, os gráficos, eles são representações ilustrativas de valores numéricos a partir de imagens para que nós consigamos ter um entendimento melhor daquelas informações, tá bom? E aí existem uma variedade de gráficos, existe uma variedade de funcionalidades e nós vamos ver como e quando se utiliza cada uma. Para que serve um gráfico de pizza, para que serve um gráfico de barra, para que serve um gráfico de linhas, um gráfico de colunas e por assim sucessivamente, tá bom? Bom, o Excel ele possui uma ferramenta que permite com que nós façamos a criação desses gráficos e aí é o que nós vamos fazer o entendimento. Primeiro de tudo, precisamos de informações e a partir dessas informações gerar ali a forma ilustrativa para um melhor entendimento, para uma apresentação, ou seja, qualquer uma outra funcionalidade. Bom, dando início à aula, primeiramente vamos colocar aqui, ó, o título da nossa planilha. Chama A Corrida para a Prefeitura. E aí vamos colocar aqui, ó, que temos os candidatos e temos a porcentagem dos votos. Beleza? Vamos pular mais uma linha e vamos colocar aqui os candidatos, ó, Chico Lima, Antônio Dias, Mara Covas, Tadeu Júnior e Arlindo Gouveia. E aí teremos aqui os nossos votos. 150 mil, ó, então 150, 1, 2, 3 zeros, beleza? 360 mil, então 360, 1, 2, 3 zeros. 80 mil, 80, 1, 2, 3 zeros. 24 mil, 24, 1, 2, 3 zeros. E 8.500, então 8.500, beleza? E aí temos aqui o total de votos. Bom, o total de votos nós sabemos que vai ser a soma das numerações que tivemos aqui. O total seria a soma, né? Então nós vimos ali no modo anterior que existe uma função soma e que a função soma ela soma aqueles valores selecionados a partir do momento em que os parênteses são abertos. Então, eu vou fazer uma soma aqui para mim saber qual foi o total de pessoas que fizeram votações ali para aquela determinada eleição. E aí nós temos o total de 622.500, beleza? Bom, vamos mesclar e centralizar esse cara aqui e acrescentar um alinhamento ao meio. As demais informações nós também vamos centralizar e vamos colocar todas as bordas nas duas primeiras linhas, depois nas outras linhas, beleza? Bom, por enquanto a nossa planilha ela vai ser essa, com pouquíssimas informações para termos alguns entendimentos, beleza? Bom, primeiro de tudo, quando eu quero fazer a criação de um gráfico, eu necessariamente preciso selecionar aquelas informações que eu queira fazer a utilização para fazer uma representação ilustrativa, beleza? Então, eu vou selecionar aqui, ó, inicialmente, os nomes e os valores que eu tenho disponível. Quando eu faço uma inserção, eu vou aqui, ó, na guia inserir, eu tenho um grupo chamado gráficos, beleza? Dentro desse grupo eu tenho aqui algumas ferramentas
e com certeza elas estão divididas por algum propósito. Eu tenho gráficos recomendados, que seriam ali os gráficos mais utilizados ou usados com mais frequência, que tenham uma melhor representatividade ilustrativa, alguma coisa relacionada a esse tipo. Lembrando que quando eu passo o mouse, sem que eu clique, existe ali uma breve descrição. Eu tenho aqui, por exemplo, gráfico de pizza, né, ou também chamado gráfico de rosca, que aí ele tem, né, a sua descrição específica. Tenho também gráficos em linhas ou áreas. Eu tenho também gráficos de colunas ou barras. Tenho também gráfico de forma hierárquica. Tenho também gráfico de estatística. Tenho também gráfico de dispersão, que seria ali de x e y, né? Tenho também gráfico de combinação e tenho também gráficos de radares, superfícies, ações, funis e cascatas, tá bom? Bom, mas por que existe tanto tipo de gráfico? Por que existe inúmeras funcionalidades? Cada gráfico ele tem uma representatividade maior de acordo com o propósito de exibição. Então, vão haver informações que elas vão ser melhor representadas em gráficos de pizza, vão haver informações que elas vão ser melhor representadas em gráficos de barras, e assim sucessivamente. De uma forma simplificada, cada gráfico tem a sua funcionalidade, cada gráfico tem o seu momento de ser utilizado, tá bom? Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Se eu vier aqui e clicar em gráficos recomendados, ele vai me exibir uma janela de inserção de gráficos e eu tenho aqui algumas possibilidades. Eu tenho um gráfico de coluna agrupada, tenho um gráfico de pizza, tenho um gráfico de barras e tenho um gráfico de funil. Bom, cada um deles, ó, se você observar, existe uma breve descrição, tá? Ó, por exemplo, o gráfico de pizza é usado para mostrar as porções de um todo. Use-o para mostrar números relacionados a uma soma maior e sempre igual a 100%. Não use este gráfico se ele contiver muitas fatias, pois os ângulos serão dificilmente visíveis, ou seja, serão difíceis de estimar, beleza? Então, para todo gráfico que você tiver possibilidade de utilizar, ele vai ter um momento de utilização, quando é o melhor momento de você utilizar, e vai ter sempre uma breve descrição de quando você não vai usar em hipótese alguma, beleza? Por exemplo, ó, um gráfico de barras clusterizado é usado para comparar valores entre categorias. Use-o quando o gráfico mostrar duração ou quando o texto da categoria for longo, beleza? Então eu tenho sempre dicas. E aqui em cima, ó, eu tenho uma opção chamada Todos os Gráficos, que ele vai exibir uma espécie de menu ao lado esquerdo da minha tela e ao centro ele vai me mostrar possibilidades daquele determinado tipo de gráfico. Por exemplo, eu tenho um gráfico de coluna selecionado e ele vai me dar aqui a parte de cima se eu quero fazer aqui, ó, colunas de forma agrupada, colunas de forma empilhada. Observe que o desenho ele é diferente, então ele de certa forma já mostra como ficaria. Se eu vier a clicar, ó, eu já tenho possibilidades de visualização. Tenho opções em 3D também, se eu quiser, isso para todos os gráficos, tá? Então sempre vai variar de acordo com a necessidade de criação. Tenho gráfico de linhas, então para todos eles eu sempre terei aqui uma representatividade, eu sempre terei uma forma ilustrativa de como ficaria, tá bom? E observa que essas informações, ó, eles estão pegando a partir do quê? A partir de um momento ilustrativo. Porém, quando eu selecionar o gráfico e eu automaticamente criá-lo, ele vai fazer referência às informações que estão selecionadas, beleza? Então, qual a diferença de eu utilizar o grupo gráficos aqui acima, como nós vimos anteriormente, para eu fazer a utilização de todos os gráficos? Todos os gráficos, ele, como o nome diz, vai mostrar todas as possibilidades que você tem dentro do Excel. Por exemplo, eu tenho a opção de radar, eu tenho mapa de árvore. Aqui dentro
do meu grupo, por mais que eu tenha ferramentas separadas, eu não tenho esse tipo de exibição. Então, como já vimos em aulas anteriores, início do curso, grupos sempre vão ser utilizados para atribuir as ferramentas e vão deixar visíveis aquelas que mais são utilizadas com frequência, aquelas que têm uma maior importância. Porém, sempre quando houver uma seta para baixo dentro de um grupo, indica que você tem demais funcionalidades. Então é sempre bom fazer uma avaliação, explorar bastante para saber o que existe ali, o que pode ser utilizado de diferente, beleza? Bom, por fim, vamos utilizar por enquanto um gráfico de pizza. E aí nós vamos ter aqui, ó, automaticamente o gráfico criado. Observe que ele veio sem título e ele veio sem valores. Nós temos uma representatividade de forma de fatias, mas nós não temos uma porcentagem, por exemplo, beleza? Temos a representatividade de cores, então ó, sabemos que o azul escuro é referente ao Chico, que o laranja é referente ao Antônio, que o cinza é referente à Mara e assim sucessivamente. O que é interessante destacar em tudo isso daqui? Toda vez que você cria um gráfico, você automaticamente aciona, você automaticamente ativa duas novas guias relacionadas a gráfico. Temos uma primeira chamada Design do Gráfico e temos uma segunda chamada Formatar. Como sabemos, né, essas guias elas são particulares e têm peculiaridades específicas para gráficos. Então, nas próximas aulas, veremos o que faz cada uma dessas guias, quais são as ferramentas, as suas funcionalidades, as suas finalidades e seus propósitos. Por enquanto, vamos mantendo a aula por aqui e eu espero você na próxima.